Seja Deus louvado por esta noite, a todos que aqui estão. A minha palavra de gratidão e honra a Deus pela sua vida. No meio de uma semana, numa terça-feira, você vem a este lugar para adorar a Deus e receber a sua palavra. Você demonstra com isso inteligência. Só o sábio tem interesse em buscar mais sabedoria. Quero repetir as palavras que disse ontem às mulheres, agradecendo toda a igreja pelas mensagens de amor, pelas orações. Que Deus continue nos guardando nesse amor não fingido. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores presidentes, meus pais que estão aqui conosco, honrar a Deus pela vida da nossa irmã Vânia Guzmão, de toda a sua casa que recebeu o nosso convite para esta noite. Agradecer a Deus pela vida da missionária Lucinha Rocha, minha amiga, que chegou de viagem há pouco, mas veio aqui especialmente para estar com a gente, eu sei disso. Pastora Lívia, pastora Roberta, vocês são amigas muito queridas. Eu me sinto uma pessoa privilegiada em ter vocês na minha vida. Quero agradecer a Deus também pela vida do irmão Rafael, é isso, John? O Rafael Almeida, que está nos abençoando hoje aqui, através da instrumentalidade da sua profissão. Deus o abençoe. Irmão Gilvan, é sempre bom ter o senhor aqui com a gente. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Miqueias, no capítulo de número 5. Nós estamos pelo YouTube, Wesley. Queremos saudar todos os irmãos que estão no YouTube com a gente, os irmãos internautas que estão no meu canal no YouTube. Agradecer a Deus, já somos quase 302 mil inscritos no canal. Se você ainda não se inscreveu, está com a gente agora, ative o sininho. Sempre que nós entrarmos, você recebe a notificação e não perde nada do que tem sido derramado. Temos tido uma devocional às 18 horas, todos os dias do mês de outubro. E eu quero agradecer a minha amiga a pastora Carla Regina por ter feito no final de semana essa cobertura, ministrando no meu lugar, e ao evangelista Marcos Mendonça por ter ministrado na terça-feira passada. Profeta Miqueias, capítulo 5. Se você encontrou, diga glória a Deus. Está tendo algum problema nessa TV aqui? Essa tem algum problema? Se der para acionar durante a mensagem para mim, tá bom? Agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas. Por se há cerco contra nós, ferirão com a vara na face ao juiz de Israel. Vamos ao último versículo, versículo 15. E com ira e com furor farei vingança sobre os gentios que não ouvem. A versão que eu estou utilizando, os gentios que não escutaram a minha voz. Vamos orar, querida igreja? Levante uma das suas mãos. Senhor, eu quero te louvar esta noite, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Acabamos de ler a tua palavra, ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas Escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Glorifica o teu nome pela tua palavra. Oramos crendo no nome santo de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra? Faça isso.
Assentai-vos, igreja. Eu quero mencionar ainda, que não mencionei, todos os ministros da ADVIP que estão presentes aqui esta noite e que são pessoas que edificam outras pessoas, falam a outras pessoas, orientam suas próprias famílias, mas entendem a necessidade também de ouvir. E eu me sinto privilegiada em poder apacentar pastores, ministros de Deus que amamos e confiamos. Nós estamos em uma conferência bíblica profética, é profética porque é bíblica, no livro do profeta Miqueias, cujo próprio nome indica quem é como o Senhor. E nós chegamos hoje em um capítulo extremamente especial. Nós passamos por alguns capítulos mais desafiadores do livro, que trabalha de forma muito dura a questão do juízo, que é uma linguagem que nós não estamos habituados. Mas hoje nós chegamos num texto muito familiar do livro do profeta Miqueias, que é sobre a primeira vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus e a restauração final de Israel. É um texto completamente escatológico, embora traga alguns elementos históricos de profecias que já foram cumpridas. Eu não preciso explicar a ADVIP uma vez mais porque eu prego o Antigo Testamento, vocês já sabem. Mas eu quero explicar nesta noite qual recurso de interpretação nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar o recurso de interpretação, primeiro, convencional, hermenêutico, que é a interpretação da Bíblia pela própria Bíblia, tentando alcançar com maior fidelidade possível o que o texto realmente quer dizer. Isso é a interpretação primária. A segunda, nós chamamos de aplicação, que é uma interpretação que busca encontrar os valores intrínsecos no texto, que embora esteja no Antigo Testamento, que fale a Israel, tem relevância para a vida da igreja, respondendo à pergunta que toda mensagem bíblica deveria responder: o que eu farei com isso ao sair daqui? Eu não vejo sentido na exposição de um texto bíblico que não responda esta pergunta: o que eu farei com isso ao sair daqui? Nós não estamos numa sala estudando história geral. Nós não estamos numa sala estudando química, nem física, nem biologia, nem geografia, nem ciência política. Nós nem estamos em uma academia de teologia e nem estamos no IBADEVIP, que é um ensaio, é um formato para um instituto bíblico que examina a Bíblia como pesquisa. Nós estamos num culto. Então nós precisamos sair do culto sabendo o que vamos fazer com o que acabamos de ouvir. Porque é para isso que existe a pregação. Então nós vamos olhar o texto e vamos dizer o que o texto quer dizer, literalmente. Mas depois vamos continuar olhando para o mesmo texto e vamos dizer, e vamos buscar entender o que esse texto quer dizer a nós nesse tempo que vivemos. E como podemos aplicá-lo. Quem entende o que eu acabei de dizer, confirme dizendo um glória a Deus. Então, mantenha a sua Bíblia aberta ou mantenha os seus olhos na tela. Para você que está chegando agora pelo canal no YouTube para o culto online, você está no culto da palavra,
na Assembleia de Deus, Vida na Palavra, no município de Queimados, no estado do Rio de Janeiro. Me sinto feliz em saber que estamos falando a crentes por todo o Brasil agora e pelo mundo, inclusive pastores e líderes espirituais que fazem deste culto um culto também de mentoria para os seus ministérios. O texto bíblico começa dizendo: agora junta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há cerco contra nós, ferirão com a vara na face ao juiz de Israel. O primeiro versículo deste capítulo e o segundo versículo deste capítulo está falando sobre a primeira vinda de Jesus, e eu não me refiro à primeira vinda escatologicamente, mas o advento do Messias, o nascimento de Jesus. O primeiro versículo e o segundo versículo está falando sobre o nascimento de Jesus. Para você conseguir compreender melhor, eu já quero ler o versículo 2 e a gente volta no 1. E tu, Belém Efrata, pelo que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Você reconhece esse texto? Você entende que esse é um texto profético que vai se cumprir no nascimento de Jesus? Quem entende isso, diga amém. Só que eu disse a você que nós iríamos não só entender o que o texto de fato quer dizer, mas iríamos entender lições para a nossa vida. O versículo de número 1 está tratando do dia em que vai acontecer a morte de Jesus, em que vão esbofetear a face do juiz de Israel. Quando esta profecia se cumpriu, se você quiser, anote na sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 19, esta profecia se cumpriu. Feriram a face de Jesus. O segundo versículo está falando do nascimento de Jesus. E quando esta palavra se cumpriu, em Mateus capítulo 2, dos versos 1 ao 6. Então o que Miqueias está profetizando é: Jesus nascerá, e Jesus também passará pela cena da sua morte e humilhação, sendo esbofeteado. Isso se cumpriu? Mas há uma lição aqui. E qual lição é esta? Se um dia eu tiver a honra de alguém querer escrever a minha biografia, quem sabe, né? Quando eu estiver com 95, 102, isso acontece. Eu pressuponho que quem for escrever a minha biografia vai começar pelos meus pais, ou vai começar por 14 de junho de 1978, que é a data do meu nascimento. Só que Miqueias está profetizando o advento do Messias. E ao invés de começar falando do nascimento, que é Belém de Efrata, Miqueias 5:2, ele começa falando do esbofeteamento que vai acontecer no final da história terrena de Jesus. Respira para oxigenar o cérebro e ouça o que eu vou lhe dizer agora. A sua história não começa quando você nasce. A sua história começa quando você morre. Porque para nascer de novo tem que morrer primeiro. A nossa história não começa na manjedoura em Belém, mas na cruz do Gólgota. Primeiro eu sou crucificada na antiga criatura, para a nova criatura nascer no berço em Belém de Efrata. O que o profeta Miqueias está dizendo é: ele vai nascer, mas antes de nascer ele vai ser esbofeteado. Aí você diz: pastora, mas com Jesus isso não aconteceu. É claro que aconteceu. A própria palavra de Deus revela que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Antes dele ser encarnado no ventre de Maria, já havia uma via dolorosa esperando por ele. Aí eu venho
dizer para quem está gritando: ai, ui, eu não estou aguentando, é muita luta, é muita prova, é muita humilhação. Aponta para alguém, diga a esta pessoa: aguenta firme que você vai nascer. Aguenta firme que você vai nascer. Primeiro a gente morre para depois nascer. Primeiro a gente desce para depois subir. Primeiro a gente perde para depois ganhar. Primeiro a gente é esbofeteado no Gólgota para depois nascer na manjedoura em Belém. E tu, Belém Efrata, diga Belém Efrata, diga endereço. Por que Deus faz isso, gente? Por que Deus anuncia o nascimento do Messias e dá o endereço de onde ele vai nascer? Esse endereço escrito no texto bíblico, ele revela que Deus não esconde o nosso paradeiro. E isso atende a duas funcionalidades. Quem está comigo, diga aleluia. Como estava escrito que ele nasceria em Belém, Efrata, os magos sabem para onde devem ir. Quem quer adorá-lo, gratidão, irmã Sandra. Quem quer presenteá-lo, quem quer honrá-lo, sabe para onde deve ir. Os pastores sabem para onde deve ir. Os adoradores sabem para onde deve ir. Porque Miqueias está dizendo, ele vai nascer em Belém de Efrata. E quando Herodes decide matar, também sabe para onde ir. O endereço usado por quem quer honrar é o mesmo endereço usado por quem quer matar. Só que existe uma diferença. Quem quiser contribuir com o que Deus tem para fazer na vida da gente, é por isso que eu disse que eu ia utilizar a regra da hermenêutica, mas eu ia aplicar na nossa vida para você saber o que você vai fazer com essa palavra quando esse culto terminar. Você não está num discurso acadêmico, você está no culto da palavra. Você vai sair daqui sabendo o que você vai fazer com essa palavra. Olhe para mim. Quem está na tua rota para cooperar com aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, vai achar o seu endereço. Mas quem está com o seu endereço na mão para tentar bloquear o que Deus tem para fazer na sua vida, vai chegar até o lugar, mas não vai te encontrar, porque Deus não vai deixar. Levante as suas mãos e diga: Deus, me esconde de quem não merece me ver. Isso, repete: Deus, me esconde de quem não merece me ver. Ó, tem gente aqui que não vai arrumar namorado esse ano não, hein? Deus, me esconde de quem não merece me ver. Tem gente que a porta de emprego não vai abrir não, porque quem quer te contratar só quer te explorar. Deus, me esconde de quem não merece me ver. Tem agenda que não vai abrir porque Deus sabe que o altar não é legítimo. Deus, me esconde de quem não merece me ver. Tu, Belém Efrata, pequena entre as famílias de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel. Em Gênesis capítulo 19, versículo 10, isso já havia sido profetizado. E antes de Jesus, uma pessoa nobre nasceu em Belém. Quem nasceu em Belém, gente? Davi. Davi nasceu aonde? Às vezes Deus fala umas coisas comigo e eu anoto. Eu imagino Belém, vamos mudar da alma a cidade, ok? Da alma. Eu imagino Belém no nascimento de Davi.
Se Belém tivesse um sorriso, sorriria, né? Quem nasceu? Davi. Eu disse que você ia aplicar essa palavra, você vai aplicar essa palavra. Existem algumas coisas que estão acontecendo na sua vida e que estão despertando alguns sorrisos. Mas acredite, é só um ensaio do que ainda vai acontecer. Eu sei que essa semana já deu para você dar uma puxadinha aqui. Você já viu Deus fazendo um negocinho? Essa semana eu vi Deus fazendo um negocinho assim que eu estava precisando, uma urgênciazinha, e Deus fez assim. Aí o Espírito de Cristo está dizendo, em Belém é assim que eu faço. Primeiro, a morte de Raquel. Aí alguém diz, meu Deus, que dor. Depois o nascimento de Davi. Aí alguém diz, que glória. Aí o céu olha e diz, tu ainda nem viu o que eu vou fazer. Levante sua voz e diga dor, glória, surpresa. Meu irmão, levanta a tua mão porque eu estou te entregando uma palavra profética. Eu saí de casa do calabouço para vir aqui entregar essa palavra. Eu vim dizer para você, dor, glória e surpresa. Quando você pensar que Deus já encerrou, Deus vai te dizer, eu só estou começando. Versículo 1, ele é esbofeteado. Versículo 2, ele nasce. Então, do verso 1 ao 2, eu tenho a cena da morte e tenho a cena do nascimento. Mas no versículo 3... eu tenho a cena do abandono. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado a luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Nesse texto que nós estamos, nós chegamos na cena 3. A predição aqui é que Jesus, como juiz de Israel, será rejeitado. Então, qual é a caminhada profética que Miqueias faz? Cena da morte, cena do nascimento e cena da rejeição. Para suportar a rejeição, você vai precisar morrer primeiro. Ó Miqueias, morte, nascimento, rejeição. A rejeição só paralisa quem não morreu ainda. Quem já morreu, a rejeição não paralisa. Você não será paralisado pela rejeição. Samuel julgou Israel quanto tempo, gente? Todos os dias da sua vida. Como? Se Israel rejeitou. Vocês não lembram que Israel pediu a monarquia? Vocês não lembram que Saul já estava no trono e Samuel tocando o ministério como se Saul não existisse? Porque quem precisa da aceitação para continuar o ministério não tem ministério nenhum. Rebaia, shuricanta, lavas. É para você entender aquela função de cobrador no ônibus. Conhece? Algumas cidades ainda tem, outras não tem. Aí não tem cidades onde nos ônibus não tem mais essa função e o próprio motorista recebe. Como é que o outro vai continuar sendo cobrador de um ônibus onde já tem uma função substituta? Foi isso que Samuel fez. Continuou sentado na roleta, dando tchau para Saul e entendendo quem me colocou aqui é que me tira. O que você está fazendo é contigo. O que ele me deu eu vou levar até o fim. Só que tem que morrer. Para suportar a rejeição tem que morrer primeiro. Porque se cantar e ninguém aplaudir, não tem problema, você já morreu. Se pregar e ninguém falar que foi bom, não tem problema, você já morreu. Se profetizar e zombar de você, também não tem problema, você já morreu.
Se falarem mal de você, também não tem problema, porque você já morreu. Vamos interpretar o texto à luz do que o texto de fato quer dizer. Israel vai rejeitar Jesus em sua primeira vinda. Como consequência disso, 70 anos depois, vai acontecer a invasão. E pelas mãos de Tito, essa profecia vai se cumprir, onde essa dor de parto e essas mulheres que vão dar luz de forma precoce, acontecerá na destruição de Jerusalém 70 anos depois. Só que havia uma palavra, e essa palavra já faz parte do bloco da libertação de Israel e da segunda vinda do Messias. Para ninguém perder, no versículo 1, ele está na cena da morte. No versículo 2, ele está na cena do nascimento. No 3, ele está na cena da rejeição. Aí Israel rejeita, Tito invade, 70 depois de Cristo, essa profecia se cumpre, Israel entra em agonia, entra em angústia, aí vem o versículo 4, e enche meu coração de gozo. Eu quero que você leia só até a vírgula. Para, gente, vamos de novo, 1, 2, 3, e ele, aponta para alguém e diga: esta pessoa morra, nasça, suporte e permaneça. Aleluia! Eu não estou vaidosa nessa noite, não. Eu estou cheia do poder do Espírito Santo. Se eu quisesse, você também, a gente fechava a Bíblia agora e ia para casa só dando glória. Não precisava pregar mais, porque o Espírito Santo está dizendo: nasça, morra, suporte. E quando pensarem que você acabou, faça como Messias, permaneça. Oh, glória! Levanta as tuas duas mãos lá em cima, porque quando o mundo pensar que acabou, quando o mundo pensar que terminou, quando Israel pensar que acabou, quando as nações da terra pensar que terminarem, quando incendiarem os templos, quando destruírem as igrejas, quando zombarem de nós, quando perguntarem aonde está o nosso Cristo, então Miqueias 5:4 vai se cumprir. Ele permanecerá, apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os fins da terra. É a segunda vinda de Jesus, gloriosa, para socorrer o seu povo. Oh, glória ao nome de Jesus. Os inimigos de Israel que se cuidem, os inimigos da igreja que se cuidem, Satanás que comece a preparar o coro, porque ele permanecerá, ele permanecerá. Aleluia. Eu estou dando a interpretação do texto, é isso, e a aplicação. E o que você vai fazer com isso quando sair daqui? Alguém responde? Porque você é a cara de Jesus. Aleluia! Só para um crente simpático, que com gente que não é simpática a gente não deve mexer, mas com quem é simpático aponta para ele e diz: permaneça, você é a cara de Jesus. Permaneça, você é a cara de Jesus. Versículo de número 5. Esse texto aqui do versículo de número 5 e versículo de número 6, segundo Champlin, existem pelo menos 6 interpretações para ele. 6 correntes teológicas diferentes. Eu não vou discorrer sobre nenhuma delas,
porque não faz parte do contexto que nós estamos utilizando aqui. Mas preste atenção, dentro da segunda vinda de Jesus, e do momento em que Israel vai ser libertado do poder do anticristo, veja o que a Bíblia está dizendo. A gente vai ler os 5 e os 6, porque eles são o mesmo texto, ok? Eles estão tratando do mesmo assunto. E este será a nossa paz, quando o assírio vier à nossa terra, e quando pisar nos nossos palácios, então levantaremos contra eles 7 pastores, diga bem alto, 7 pastores, e 8 homens dentre os príncipes, e devastarão a terra da Síria à espada, e com as suas espadas a terra de Nimrode em suas portas, e nos livrará do assírio, diga livrará, quando vier contra a nossa terra, e quando pisar ou calcar nos nossos termos ou ainda nos nossos limites. Do que Miqueias está falando? Quem está comigo, diga aleluia. Miqueias está dizendo que vai haver um momento em que vai acontecer a batalha do Armagedon. É disso que Miqueias está dizendo. Miqueias está dizendo que quando isso acontecer, o anticristo será derrotado e Israel será restaurado. Nesse texto, quando a Bíblia fala do assírio com letra maiúscula, embora seja um adjetivo pátrio, a Bíblia está falando do anticristo. A Bíblia está dizendo que ele será derrotado. Quando chegamos no versículo de número 6, a Bíblia continua falando sobre esta guerra. E desta feita está dizendo que, numa última fase, o anticristo invadirá Israel, mas a ira de Deus se acenderá contra a audácia dele, quando ele pisar nos termos de Israel, ou quando ele pisar nos limites de Israel. Quem entendeu o que o texto está dizendo, diga aleluia. Para melhorar e para ficar tranquilo e ninguém sair com dúvida, diga: Jesus vencerá o anticristo. Onde isso está escrito, pastor? Eu agora faço questão que vocês coloquem para o pessoal aí Apocalipse capítulo 20, dos versos 4 ao 6. Haja vista a complexidade da profecia, a gente precisa provar com um texto bíblico para que todos entendam. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Sobre este texto e o que acabei de ler, a Bíblia afirma o seguinte: haverão 7 pastores e 8 homens que se levantarão para defender a Palestina. Eu acabei de dizer a vocês que existem 6 interpretações para esse texto diferentes. A que nós acabamos de utilizar dá conta de que se trata da batalha do Armagedon e do dia em que o anticristo será vencido. Mas o que me chama a atenção para a gente levar para casa, quem está comigo, diga aleluia, é que a Bíblia diz que serão levantados 7 pastores para defender a Palestina, e serão levantados 8 pessoas
Talvez haja entre nós algum professor de escatologia aqui ou pelo YouTube que consiga localizar na Bíblia o nome destas pessoas. Eu não consegui, e os comentaristas que acessei, nenhum deles dizem que há possibilidade de nós afirmarmos quem são esses 7 pastores e quem são essas 8 pessoas. Mas, como eu disse no início, irmão Jeová, não é uma aula, não é para a gente sair apenas sabendo que tem 8 pessoas e 7 pastores, mas é para a gente parar e pensar, o que eu vou fazer com isso? O que isso aqui está dizendo para mim? Como eu posso aplicar isso na minha vida? Eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz porque Deus está contando para esta vitória final com 7 pastores. Eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. No tempo em que pastor está mal falado, criticado, apontado, aí a escatologia fala, haverão 7 pastores. Diga, 7 pastores. 7 é um número que aponta para o que é perfeito, para o que é pleno, é um número divino, ok? É um número de Deus, 7 é um número de Deus. Então, Deus ele tem um grupo perfeito de pastores para o projeto dele. Fiquei muito feliz com isso, mas eu fiquei mais feliz quando essa responsabilidade saiu um pouquinho de mim, quando a Bíblia diz que entre os homens ele vai escolher 8. Vou fazer pergunta assim de segunda série. Ainda existe segunda série? Qual é o número maior? 7 ou 8? É para defender a Palestina. É para defender Israel. É para defender o povo de Deus. Eu fiquei muito feliz com isso. Para defender o povo de Deus, escatologicamente, a Bíblia está dizendo, haverão 7 pastores. Mas haverão 8 pessoas. E aí eu começo a perceber que quando o assunto é salvamento do povo de Deus, quando o assunto é esta engrenagem chamada povo de Deus, quando o assunto são guerras do povo de Deus, diga bem alto, Deus conta com pastores. Não, mais alto, gente, Deus conta com pastores. Mas agora encha o seu pulmão de ar e fique muito feliz. Quem não é pastor aqui, levanta a mão. Quem ainda não é, ou talvez não será, faz assim, faz assim, faz assim. Olha, ele conta com 7 pastores. E o número 8? O número 8 é o quê? Não. Além do 7. O número 8 é maior e ele é além do 7. O número 8 é maior e ele é depois do 7. Ele sobressai ao 7. Então, se o 7 é o perfeito, o 8 é o novo ciclo após o perfeito. Aí eu começo a perceber que o Deus que diz, eu vou separar um grupo de pastores perfeitos para. Não é perfeitos em si, é perfeitos para o exercício. Ele está dizendo, mas eu tenho. Por isso que você nunca vai ver uma igreja que tem mais pastores do que ovelhas. Nunca, nunca. Você sempre vai perceber que Deus trabalha com menos pastores e mais ovelhas. Esta igreja hoje aqui, quantos pastores tem aqui? Levante a mão. Quantos pastores tem aqui? Ó, pastor, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, quantas ovelhas tem aqui? Então, por que você acha que é o pastor que vai resolver tudo? Se Deus está dizendo, eu tenho 7 pastores, mas eu tenho 8 príncipes. Aponta para alguém que Jesus colocou do teu lado e diga, Jesus está contando com você nessa guerra. Remancho, rebácia.
O que eu vou fazer com essa palavra, pastora? Se levante na sua igreja, porque Deus tem 7 pastores, mas Deus tem 8 príncipes. Se levante na sua comunidade de fé. Eu não estou pregando só para DVIP. Por graça de Deus e para cumprir o que Deus disse que faria, Deus tem usado esse púlpito para falar ao mundo através do YouTube. Então eu estou falando para pessoas que estão em outros países, e eu estou dizendo para você que o que Deus vai fazer na sua igreja não é exclusividade da mão dos seus pastores. Eu vim dizer que Deus está contando muito mais com as ovelhas do que com os pastores. É por isso que ele tem um número menor de pastores, ele tem um número maior de ovelhas. Esta guerra será vencida no número maior de ovelhas. O que nós pastores não podemos fazer, vocês farão, e o que nós não conseguimos fazer sozinhos, nós faremos com vocês. O Deus que levanta pastores é o Deus que levanta rebanho. Ele está levantando rebanho. O que você vai levar para casa? Deus livra. Só escatologicamente, não princípios de Deus. Deus livra. Deus livra. Deus livrou Noé e sua família no Gênesis. Deus livra. Deus livrou Isaac no Moriá. Deus livra. Deus livrou Sara das garras de Faraó. Deus livra. Deus livrou Rebeca de Abimeleque. Deus livra. Deus livrou Isaac dos filisteus. Deus livra. Deus livrou Jacó de Labão. Deus livra. Deus livrou José da cova. Deus livra. Deus livrou o Egito da fome. Deus livra. Deus livrou Moisés no Nilo. Deus livra. Deus livrou Israel na travessia do Mar Vermelho. Deus livra. Deus livrou Josué na batalha contra os amorreus. Deus livra. Deus livrou Josafá, porque ele livra. Deus livrou Ezequias e fez voltar Senaqueribe com um anzol no nariz, porque Deus livra. Esse Deus que está dizendo que vai livrar Israel do anticristo, ele continua livrando a igreja. Quando ele colocar o pé nos termos, deixa eu ficar com a minha versão aqui. Quando ele colocar o pé nos limites, eu quero que você levante sua mão lá em cima e diga: na minha casa, não mais alto, na minha casa há um limite. Deus está dizendo: quando ele pisar no limite, eu levanto e livro o meu povo. Ele rodeia a casa da gente, ele envia seta contra a casa da gente, ele fala mal da gente, ele perturba a gente, ele tenta oprimir a gente, ele lança seta de enfermidade contra a gente, mas quando ele coloca o pé no limite, oh meu Deus, eu estou lembrando que lá em casa tem alarme e tem sensor de presença. O Espírito de Cristo está me dizendo: a casa dos crentes tem alarme e sensor de presença. Quando ele chega e coloca o pé no limite, a campainha aciona e o Deus que livra se levanta e diz: para. Levanta a tua mão e grita: Deus! Israel será restaurado quando o Messias voltar. Sobre os versículos 7, 8 e 9. Estudando hoje o texto da Bíblia A Conselheira, escrita por psicólogos, psiquiatras, estudiosos da mente humana. Eles comentando esse versículo aqui, eu gostei de uma frase deles: a esperança ajuda na saúde mental.
Isso é muito forte, gente. Há um ladrão de esperança nesse tempo. Eu estou sendo muito confrontada nesses dias. Muito confrontada. Conversei muito com o Eliomar hoje à tarde. Estou sendo muito confrontada porque um dos primeiros versículos que minha avó me ensinou, um dos primeiros, numa escala de 5, está entre os 5 que ela me ensinou primeiro. Se esperarmos por Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E no momento onde eu preciso ser alimentada pela esperança de que a vida não termina aqui. Esse versículo volta me confrontando. Estamos esperando e crendo em Cristo só para essa vida. Somos os mais miseráveis de todos os homens. E essa miserabilidade passa pelo viés das emoções, a gente empobrece. Quando Paulo discursa sobre a morte, ele diz que nós não podemos ser ignorantes para não sofrermos no mesmo nível daqueles que não têm esperança. Crente sofre, mas no diferencial da esperança. Isso engloba qualquer coisa da vida. Está desempregado, mas tem? Está doente, mas tem? Perseguido, mas tem? Foi abandonado, mas tem? Foi traído, mas tem? Perdeu financeiramente nessa pandemia, mas tem? Sepultou alguém que ama, mas tem? Está sofrendo com a esterilidade, mas tem? Tem alguém que ama na dependência química, mas tem? Esperança! E essa esperança traz saúde emocional. Se a gente perder a esperança, a gente morre. Versículo 7, Israel está cheio de esperança. Versículo 8, esperança. Versículo 9, esperança. Os 3 versículos a gente vai ler juntos, porque fala do momento em que Israel vai ser restaurado quando o Messias voltar. E essa mensagem profética foi profetizada por Miqueias para que Israel tivesse esperança. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos como orvalho da parte do Senhor, como as chuvas sobre a erva, as quais não esperam pelo homem, nem aguardam os filhos dos homens. Deste modo, o remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como o leão entre os animais da selva, como o filho do leão entre os rebanhos de ovelhas. Quando passar, pisará e arrebatará, não há quem possa escapar. Versículo 9, a tua mão se levantará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão destruídos. Redobra a sua atenção, porque há aqui 2 figuras de Israel, enquanto Israel está espalhado entre as nações e precisa manter viva a sua... Israel, diz o Senhor, que no meio de muitos povos será como orvalho. Mas a Bíblia também diz que Israel, entre algumas nações, será como o filho do leão. Bom, você deve ter uma ideia, obviamente, da diferença que existe entre um leão e o orvalho. Orvalhos são aquelas gotículazinhas, né? Que quando a gente amanhece, às vezes a gente pega a folhinha e está lá aquele orvalho, às vezes na janela da gente, às vezes na varanda da gente. O que a Bíblia está dizendo é que depende do lugar que Israel estiver. Não depende de Israel. E eu já começo a aplicar. Não depende de Israel. Depende do lugar que Israel estiver. A promessa é, enquanto o Messias não vem, tenha esperança. Se vocês estiverem em meio a um povo cortês, se vocês estiverem em meio a um povo que receba vocês, que abrigue vocês,
Se o remanescente de Israel estiver, por exemplo, no Brasil, até a igreja brasileira é apaixonada por Israel, não é verdade? Então, para nós, eles seriam como orvalho. Mas se eles estiverem num ambiente hostil, então eles serão como filho do leão. Eu aplico dizendo que você tem potencial de orvalho, mas você também tem potencial de leão. E enquanto você espera, quem está esperando? Enquanto você espera, você pode molhar a terra. Você pode ser um instrumento de restauração para as pessoas. Orvalho aponta para a restauração. Enquanto Israel espera, ele é restauração para as nações da terra. Mas para os desobedientes, ele é instrumento da ira divina. Então, enquanto eu espero, eu molho a terra aonde eu encontro lugar para isso. Mas enquanto eu espero, se alguém pensar que vai destruir-me enquanto eu espero, eu não sou só orvalho, mas eu também sou filho do leão. Posicione-se no mundo espiritual agora, irmão Gilvan, ajuda o pessoal aí. Ó, posicione-se, ajeita na cadeira, ajeita no banco. Ajeita no sofá de casa aí, ajeita você que está no carona do carro, me assistindo no smartphone. Se ajeita, levante a sua voz e diga: eu estou pronto para regar a terra e para ser instrumento de Deus. Diga: ó, eu estou pronto para regar a terra e para ser instrumento de Deus. Agora aponta a mão, ó, é no mundo espiritual, aponta, é no mundo espiritual. Agora mande um recado para as potestades, principados, dominadores desse mundo tenebroso. Eu também estou preparado para agir na força do leão da tribo de Judá. Rebai, Xúria. A igreja chora e rega a terra. A igreja canta e rega a terra. A igreja prega e rega a terra. A igreja discipula e rega a terra. A igreja oferta as instituições e rega a terra. A igreja distribui marmita, comida, roupa e rega a terra. A igreja arai de comanácia. A igreja socorre o necessitado e rega a terra. A igreja investe na obra missionária e rega a terra. Agora, se levantar contra a igreja para pensar que vai prevalecer contra ela, Jesus já liberou a palavra: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Satanás pensou que ia engolir você. Você estava acuado, né? Você estava igual um bichinho no canto aí, né? Satanás pensou que ia te acuar. Fez tanta graça essa semana, fez tanta graça na semana passada, que você está igual um bichinho. Mas o Espírito de Deus está dizendo: você é filho do leão, 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 você é filho do leão. Reaja! Versículo 11, 12 e 13. Destruirei as cidades da tua terra e derrubarei todas as tuas fortalezas. Ah, tá. Volta no 10 para mim. Eu não li o 10. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros. Deus está dizendo que vai desarmar as nações do mundo, né? Naquele tempo, pode voltar um pouquinho no 10, dentro desse contexto histórico-cultural, você não vai ter
míssil, você não vai ter tanque de guerra ainda. Então Deus está falando das armas possíveis, né? Está dizendo, olha, eu vou exterminar do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros. Deus está dizendo, eu vou desarmar as nações da terra. E aí no versículo 11 diz, farei também destruir as cidades da tua terra e derrubarei todas as tuas fortalezas. Aí o versículo 12 faz a gente compreender sobre qual ataque Deus está dizendo, e eu já estou caminhando para concluir. Deste modo destruirei da tua mão as feitiçarias, e não se acharão em ti agoureiros. Meu Deus. E destruirei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. Agora Deus não está falando mais de poder político bélico. Deus está falando de poder religioso. Deus está dizendo, eu vou destronar as religiões. Cada fortaleza desta mencionada está ligada à idolatria. Ai, meu Deus. Tem intercessores aí? Ministério de Intercessão da Devip agora redobra a oração. Roma será abalada. O centro do budismo será abalado. Meca, na Arábia Saudita, será abalada. Qualquer vestígio de culto idólatra será eliminado. Salt Lake City, centro do mormonismo, será abalado. Todos os espíritos malignos serão lançados no abismo. Todo vestígio religioso maligno, de toda falsa religião, de todo culto idólatra, de todo pseudo-cristo, todas as salas de reuniões onde os mortos são consultados, todas as salas de culto onde espíritos malignos são invocados, todos os lugares onde as plantas são tomadas nas mãos como encantamentos, sendo usadas para aliviar dores, em nome de demônios, serão aniquiladas no governo que Ele vai estabelecer. Ele vai arrancar as imagens de Azera do meio de ti, e Ele vai destruir as suas cidades. Assim diz o Senhor em Miqueias capítulo 5, versículo 14. E arrancarei os teus bosques do meio de ti e destruirei as tuas cidades. Não somos nós que vamos fazer isso. Se nós fizermos isso, é intolerância religiosa. Agora Jesus não tem problema com intolerância religiosa. Se até crente morno ele vomita, o que ele não vai fazer com os ídolos? Anda, se cai. Nós não. Nós vamos respeitar as pessoas que pensam diferente de nós. Nós vamos amar as pessoas que pensam diferente de nós. Nós vamos orar para que elas tenham conhecimento da verdade. Nós vamos investir na obra missionária para que elas desistam da idolatria. Nós vamos viver dignamente como bom vizinho, bom cidadão, para que eles vejam Jesus em nós. Agora, se até a vinda de Cristo não houver arrependimento, aí não adianta.
não tem partido de esquerda, nem partido de direita, nem bolsonarismo, nem lulismo. Quem vai descer no monte é aquele que tem na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Remanassi, Rebai de Comanácia, Rebaia, aquele que entrou no templo de Dagon e não teve tolerância com ele. Aquele que humilhou o Nilo, fazendo o Nilo cheirar mal, porque não teve tolerância com ele. Remanto de Calaio, Remácia, Deraio, o Deus que ama o homem não ama a idolatria. Com o sopro da sua boca ele vai destruir o anticristo. Com o sopro da sua boca ele vai destruir a besta. Com o sopro da sua boca ele vai destruir o falso profeta. Aonde estará Iemanjá nessa hora? Aonde estarão os deuses invocados no Brasil? Aonde? 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 Ele reina! Aonde estará Astarote? Aonde estará Azera? Rebasse, Andek, Andahai. Onde? Elébia, canto de Calai. Aonde estará Afrodite? Canto, Récia, remanto de Calaçui, Ré, Ramácia, Decominácia, Harai de Cominaçui, Derrai. Ele vem! Receba a libertação na tua casa agora. Receba a libertação na tua família agora. O mesmo poder que está atuando aqui na Devip, no prédio onde funciona a Assembleia de Deus, vindo na palavra, está entrando na tua casa agora, está entrando no teu escritório agora, está entrando no teu carro agora. Isso. Não vai haver suicídio na sua casa. Não vai haver suicídio na sua casa. Joga esses comprimidos fora. Joga. Ele está entrando na tua casa agora. Ele. Presta atenção a Devip. Presta atenção, ovelhas do Senhor Jesus, que estão aqui e que estão nos acompanhando agora no culto online. E todos aqueles que posteriormente acessarão essa mensagem. Versículo 15. É o último versículo. E com ira e com furor farei vingança sobre os gentios que não ouvem. A versão que eu estou utilizando: não escutaram a minha voz. Segundo o pastor e evangelista Jim Swaggart, não me deram atenção. Você sabe para quem o inferno está destinado?
Pastor Leomar acabou de recitar. Para o diabo, seus anjos e todos aqueles que se esquecem de Deus. Isso é muito sério. Deus está dizendo que há um grupo de pessoas que serão vingadas, que sofrerão vingança. Os adolescentes podem orar também, tá? Como eles são lindos. Vê se tem alguma igreja que tem grupo de adolescentes que vem todo no culto da palavra. Só tem na Devi. Mandei sua foto para o pastor Eduardo Luiz Felipe, que você escreveu sobre ele no status. Ele ficou muito emocionado e falou que você faz parte de uma safra muito boa que Deus está levantando. Que tem adolescente, jovem lá do outro lado do mundo, aqui não. Que as referências deles é uma gente esquisita, estranha, ateísta, espiritualista. E aí quando a gente vê um adolescente dizendo que quer ser igual a um pregador, eu printo e mando para o pregador. Eu faço isso, é porque a gente ouve cada coisa também, né? Que aí de vez em quando tem que ouvir umas coisas boas para ajudar, né? Sempre que você ouvir alguém falando bem de alguém, conta para a pessoa. Faz o serviço contrário do diabo. Porque o diabo pega o que alguém falou de você e leva para você para te matar, para te ferir. Aí quando alguém fala bem de alguém perto de você, você sai correndo para contar. Vi fulano falando tão bem de você, fulano. Alto-falante do céu. O texto se encerra. Próxima terça, junto com a permissão de Deus, continua aqui. Você traz mais alguém com você para receber a palavra? Dizendo que os gentios que não ouvem vão sofrer uma vingança. Só que eu disse para vocês que nós precisamos ler esse texto e sair daqui com qual pergunta respondida? O que eu vou fazer com isso? E eu estava em casa, eu não gosto muito de ficar repetindo isso. Deus falou, Deus falou, Deus falou. Porque o que Deus fala é o que a Bíblia diz, né? Isso que vocês vieram ouvir, não as minhas experiências pessoais. Mas Deus fez arder no meu coração a seguinte coisa. Existem crentes que não têm atendido mais a voz de Deus. Comece a orar para Deus me ajudar a expressar o que está no meu coração. Tem crente que está em disparidade, está fora do que Deus tem para ele. Ele não atende, sabe? E às vezes ele chega a dizer, porque ele é sincero, uma coisa que crente costuma ser é sincero. Ele chega a dizer, e tem alguém aqui que disse isso essa semana. Essa semana que eu me refiro aos últimos 7 dias. Eu sei que eu estou fora da vontade de Deus. Vai fazer o que com isso? Nós não fazemos parte do grupo que não ouve, do grupo que não atende. Eu vou pedir para toda a igreja fechar os olhos agora, porque eu não quero constranger ninguém. Sabe, Deus me guarde. Redobre a atenção, igreja. Eu vou pedir, eu estou aqui, estou orando pela sua vida. Antes de nós sairmos de casa, o nosso pastor, o pastor Carlos, debaixo de cuja unção eu caminho,
orou por esse culto. Eu quero, quem chegou já aqui e sabe que precisa se submeter à voz de Deus, posso voltar lá atrás? Para nascer você tem que morrer. E é morrer para o teu eu. É morrer para as tuas vontades. É morrer para a tua vaidade pessoal. Eu não vou te chamar aqui na frente, porque Deus não mandou te chamar aqui na frente. Eu só quero que você fique em pé agora. Você que precisa se submeter à vontade de Deus. Você que quer perder essa guerra para Deus hoje. Você quer perder essa guerra para Deus. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: eu tenho um negócio contigo e você tem que me ouvir. Mas para nascer você vai ter que morrer. Para nascer você vai ter que morrer. Eu quero que os irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube, se tiver alguém que entendeu o que é morrer para o mundo, para nascer para o propósito de Deus, você só escreva aí: eu quero. Aqui dentro tem mais gente. É porque a guerra está travada. A guerra está travada. A guerra está travada. Continua orando, igreja. Perde para Deus essa guerra hoje. Perde para Deus essa guerra hoje. Perde para Deus. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir? Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa isso. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Pai, eu estou orando por essas pessoas que estão de pé agora. Eu estou orando por essa vida, por esse homem, por essa mulher, por esse jovem, por esta jovem, por este casal. Senhor, eles estão perdendo a guerra. Eles estão entregando as armas. Eles estão dispostos a morrer para nascer, morrer para viver, esbofetear a própria carne.
sujeitar a vontade ao teu espírito. Que ele seja abraçado agora, que ela seja abraçada agora, que ele seja fortalecido agora, e que ele se levante para viver um novo tempo a partir de hoje, onde só o teu nome seja glorificado. Nós estamos orando e lhe pedindo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Igreja, outra vez, vai em frente, crente, um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. você consegue aplaudir ao Senhor, e enquanto você aplaude, você mistura com glória. Um pouco mais. Você mistura com aleluia, porque Deus está trabalhando algo dentro de você. A palavra ainda está em movimento. A palavra é a espada do Espírito.